Olá, turma, tudo bem? Galera aí do primeiro F, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, realizando as atividades, assistindo às videoaulas, certo? Professora Nájila Costa para mais uma videoaula de língua portuguesa. Nossa terceira aula agora do mês de abril, né? E como sempre a gente divide nossos conteúdos em gramática, né? Vamos trabalhar com as variedades linguísticas, seguindo aí a sequência do nosso livro. E na literatura vamos falar do trovadorismo, certo? Então, variedades linguísticas, né, ou variações linguísticas, elas reúnem, né, as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Então, essas variações, elas surgem, né, a partir das necessidades de comunicação. Elas envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos e entre outros, né? No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, a linguagem regional. E aí a gente fala da linguagem, né, de cada região, da forma de falar, da forma de pronunciar as palavras. E a gente, conversando com alguém que não é da sua região, você percebe claramente, né, o tom de voz, a forma de falar que é diferenciada. Isso é chamado de variações linguísticas, tá certo? E elas têm vários tipos, pessoal, de variações linguísticas. Vamos estudar alguns. A primeira delas é a variação geográfica ou diatópica, né? Depois, a geográfica, depois com o lugar onde você vive, você muda, né, a sua linguagem. E às vezes até o nome que se dá a determinados objetos, né? Em Cascavel é conhecido de uma forma, em outra região é conhecido de outra. Então, essa variação geográfica ou diatópica, ela está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e o de Portugal, né? Existe essa diferença do português do Brasil e o português de Portugal, que é chamada de regionalismo, é o português falado em cada região, né? Por exemplo, no Brasil, este aparelhinho que nós estamos vendo aí, nós chamamos de celular. Em Portugal, no português de Portugal, é chamado de telemóvel. O ônibus no Brasil, o autocarro em Portugal, o trem no Brasil, o comboio em Portugal. Então, se você fosse viajar para Portugal, você ia perceber e às vezes nem identificar que objeto eles estariam falando, como se fosse ao contrário, alguém de Portugal viesse para, né, o nosso Brasil. O segundo tipo é a variação histórica ou diacrônica, né? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval, né, o português da Idade Média e o português atual, o português arcaico. Aí nós temos aqui uma imagem, né, bem interessante que diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pega-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então é um português que a gente não, português arcaico, né, um português que a gente não usa mais, tá certo? Então a gente percebe aí essa variação de linguagem, essa variação linguística. A terceira variação é a social diastrática. Ela é percebida segundo os grupos ou as classes, né, sociais envolvidas, tal como uma conversa entre o orador jurídico e o morador de rua. Isso é lógico, né, pessoal? Assim, para cada formação, para cada função, existem falas diferentes. Aí nós temos um orador jurídico, alguém da ala jurídica, com um morador de rua, né? Que a pessoa sem instrução, sem informação, e com certeza vai até haver dificuldade de comunicação, porque existe esse socioleito, existe essa frase, existe essa linguagem diferente. Vamos acompanhar aqui na tirinha, quando ele diz assim, né? Aí falando o orador jurídico. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatórias e negro subcutânea, né? Aí é o médico aí falando com o seu paciente, aí o paciente diz: meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida, né? Tanto nome difícil que ele ficou com medo. Será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Será que é uma doença grave? Aí o médico disse: não se preocupe, é só um furúnculo, né? Então é só inflamação na pele, é só algo
Então, você vê a diferença do terceiro quadrinho para o primeiro, né? Quando ele passa para o paciente essa lesão inflamatória, essa necrose subcutânea, que é algo que ele não consegue identificar, que ele não consegue saber realmente o que ele tem, né? Isso é bem interessante. Na quarta, né, nós temos a variação situacional diafásica, tá certo? Ela ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares, né, utilizadas em determinado grupo social. Hoje em dia, você vê mais as gírias sendo usadas pelos jovens, né? E aí a gíria, às vezes, muitas vezes ela é criada, gera um jargão e que os adultos, eles têm dificuldade muitas vezes também de entender. Então, o significado é ficar esperando em vão, né? O significado dessa gíria. Aí ele diz, mão em S, né? Expressão negativa, mão em Y. Mão esquerda, S, palma voltada para baixo, apontando para a direita. Mão direita em Y, palma voltada para trás, à frente a mão esquerda. Mover a mão esquerda para trás até o mindinho tocar o queixo. Então, nós temos aí nessas gírias, que é levar o cano, né? Seria a expressão da tirinha, o que a tirinha quer nos dizer. Ok? Na nossa escola literária, né? Na nossa literatura, vamos falar do trovadorismo. Lembrando para vocês, né? Que essa fase, né? Que essa escola era predominantemente a igreja, né? Nesse momento ela tinha uma importância fundamental na vida das pessoas, a igreja, na época do trovadorismo. Não só na vida, mas na produção e recepção das artes. Estava sempre relacionada, né, à igreja. E como poucas pessoas, pessoal, nessa época tinham acesso à leitura e à escrita, né, a cultura letrada e as artes em geral. Então era o espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música, da arquitetura. As representações teatrais também eram feitas na parte externa da igreja em datas religiosas. Então, falar em trovadorismo, você sempre vai associar, né, a igreja. Aí nós temos o contexto histórico, né? Era uma época conturbada da história portuguesa, desenvolvimento do comércio, sobretudo do comércio marítimo, né? No plano da cultura e da literatura. A língua portuguesa, ela afirma-se como língua independente, né? Lembre-se de que nos séculos anteriores falava o galego e o português, né? Que era diferente. A língua literária escrita, ela desenvolve-se diferenciando-se da língua falada, isso até hoje, né, pessoal? A gente escreve de uma forma e fala de outra. A prosa floresce, enquanto a poesia entra em declínio, né? A prosa é aquele nosso texto, formato de redação, de parágrafos, né? E a poesia entra em crise, que é aquela questão das rimas, dos versos, tá certo? No trovadorismo, também a corte, né? Ela tinha um papel de centro da produção cultural e literária, né? Graças ao fortalecimento da casa real e o declínio das características medievais. Professor, e o que é o trovadorismo? Como é que eu definiria? Né? É um estilo de época surgido na Idade Média, que é um conteúdo que vocês já estudaram, com certeza, a Idade Média, né? Nas aulas de História. E repetindo, pessoal, recapitulando o que eu disse no início do trovadorismo, né, a Igreja Católica, ela tinha um poderio econômico e político, ela exercia o total domínio no Ocidente. Então, nesse contexto, né, surgiram algumas cantigas, na verdade foram 3, né, as cantigas trovadorescas, ou as provenciais, as cantigas de amor, as cantigas de amigo e as cantigas de escárnio e de maldizer, que são cantigas que nós vamos estudar, né, numa próxima aula, certo? Aí nós temos as principais características, né, do trovadorismo. O homem religioso, né, lembra que eu falei sempre associando a religião, ele sofrendo tentações pelos prazeres do mundo, né? A religião muitas vezes ela fecha essa questão dos prazeres, né? É uma contradição, então eu vivia esse sofrimento entre o ser religioso e os prazeres do mundo. O teocentrismo, né, que é o Deus no centro de tudo. O profundo cristianismo, né, eles eram fervorosos. A submissão à igreja e ao senhor feudal, né, se a igreja era o centro de tudo, era quem mandava, então tinha essa submissão. E o sentimento acima da razão. É interessante que hoje a razão prevalece, mas no trovadorismo o sentimento ele vinha acima, a razão vinha em segundo plano.
Temos aqui alguns autores, né? Lembrando que o trovadorismo também aconteceu em Portugal, e nós temos aqui Dondines, Duarte da Gama, Martim Garcia, Martim Codax, João Rosso, Zorro, né? Afonso Sanches, Rui Queimado, Bernardo Bonaval, dentre outros. Aqui é só para a gente ter essa ideia, né? E conhecer alguns autores do trovadorismo, tá certo? E é interessante, pessoal, isso aqui, os meios de circulação, né? Onde é que circulava, onde é que era produzido, para quem era o público, é bem interessante, né? O local de produção era a corte, né? Já que se falava em nobreza. O modo de circulação era oral, né? Não existia escrita, era tudo boca a boca. E o público a que se destina eram homens e mulheres da nobreza, né? Era como forma de entretenimento, tá certo? E aqui a gente termina a nossa aula, né? Com uma frase que a gente sempre deixa. E antes da frase eu queria ver, né, se tem algum aluno ainda, se que ainda não se inscreveu, o primeiro ano é o EFO no canal da escola, já conecta, né? Vocês precisam se inscrever, deixar o joinha, assistir as aulas e tirar as dúvidas. E finalizando, pessoal, eu digo para vocês, de nada lhe servirá a força se não existir perseverança e o espírito de superação. A gente não vence as batalhas da vida através da força, e sim através desse espírito de superação, tá certo? Tudo de bom, né? Uma ótima aula, façam todas as atividades e até o nosso próximo encontro.